Construir uma bomba nuclear é tecnologia da década de 1940. É física conhecida, engenharia difícil, mas replicável. Qualquer nação determinada, com tempo e recursos como a Coreia do Norte ou o Paquistão, consegue fazer. Mas construir isso é outra coisa. O que você vê aqui não é apenas um componente eletrônico. É o objeto mais complexo já produzido pela humanidade em toda a sua história. O que está dentro do seu bolso agora exige uma engenharia tão precisa que beira a magia. Um processo que manipula a matéria átomo por átomo. Quem domina essa construção não precisa disparar um único míssil para vencer uma guerra. Hoje, no Novo Eixo, nós vamos dissecar o processo industrial mais difícil da Terra. Você vai entender por que uma única máquina holandesa e uma única ilha asiática seguram o destino da economia global. Do grão de areia até a arma geopolítica do século XXI. Tudo começa com algo aparentemente banal: areia. O silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre, presente em 27% de tudo o que pisamos. Mas não se engane, você não pode ir à praia, encher um balde e fazer um chip. A indústria exige uma pureza obsessiva. O processo começa com a mineração de quartzo de altíssima qualidade. Esse material passa por reações químicas com carbono e ácido clorídrico para remover impurezas. O objetivo? Chegar ao silício de grau eletrônico. Estamos falando de uma pureza de 11 noves. Isso significa que para cada bilhão de átomos de silício, permitimos apenas um átomo estranho. É como se, em toda a população da Terra, apenas uma pessoa fosse o erro. Esse silício ultra puro é derretido a 1400 graus Celsius. Em um processo chamado Czochralski, uma semente de cristal é mergulhada e girada lentamente enquanto é puxada para cima. O resultado é o lingote monocristalino. Um cilindro prateado, pesado, onde todos os átomos estão perfeitamente alinhados em uma única grade. Sem essa perfeição atômica, a eletricidade não fluiria de forma previsível. O chip falharia antes de nascer. O lingote é fatiado em discos finíssimos, os wafers, e polidos até se tornarem os espelhos mais planos do mundo. Até aqui, estamos falando de metalurgia de ponta. Difícil, cara, mas possível de replicar. O verdadeiro gargalo da humanidade começa agora. Para criar os transistores modernos, precisamos desenhar estradas para elétrons que são invisíveis a olho nu. Para isso, usamos a litografia. Basicamente, usamos luz para imprimir sombras no silício. Mas para chips de 3 nanômetros, a luz visível é gorda demais. O pincel é grosso demais para o desenho. Precisamos de luz ultravioleta extrema, conhecida como EUV. E gerar essa luz é o maior desafio de engenharia da história moderna. Dentro da máquina da ASML, a única capaz de fazer isso no mundo, acontece um massacre controlado. Uma gota microscópica de estanho derretido cai no vácuo a 300 km por hora. Um sensor a detecta e dispara um laser de dióxido de carbono. O primeiro tiro apenas amassa a gota, transformando-a numa panqueca. Milionésimos de segundo depois, um segundo tiro, muito mais potente, atinge a massa. A gota explode e vira plasma, atingindo temperaturas de centenas de milhares de graus, dezenas de vezes mais quente que a superfície do Sol. Nessa temperatura, o estanho emite a preciosa luz ultravioleta extrema. E o detalhe insano: isso não acontece uma vez. Acontece 50.000 vezes por segundo. Essa luz é tão sensível que seria absorvida pelo ar. Por isso tudo acontece no vácuo. Ela é guiada por uma série de espelhos fabricados pela Zeiss na Alemanha. Esses espelhos são tão lisos que, se fossem do tamanho da Alemanha, a montanha mais alta teria menos de 1 milímetro de altura. Se houver qualquer imperfeição,
a luz se perde e o chip de 100 milhões de dólares vira lixo. Com a luz gerada, entramos na FAB, a fábrica, o ambiente mais hostil à vida humana e o mais amigável à eletrônica. Uma sala de cirurgia comum tem cerca de 100 mil partículas de poeira por metro cúbico. Numa sala limpa de classe 1, não pode haver mais de uma partícula. Uma partícula de pele humana ou poeira caindo num wafer de 3 nanômetros é o equivalente a jogar o Monte Everest no meio de Manhattan. Destruição total. Por isso, os humanos quase não tocam em nada. No teto, um sistema de trilhos transporta os wafers em cápsulas seladas. Eles viajam quilômetros dentro da fábrica, passando por centenas de máquinas diferentes. Não é apenas imprimir. O processo envolve depositar metais, corroer o excesso com ácidos, bombardear com íons, lavar e repetir. Imagine construir um arranha-céu de 100 andares. Agora imagine que cada andar tem o tamanho de uma bactéria e que todos os encanamentos e fiações de todos os andares precisam se conectar perfeitamente. Um chip moderno tem mais de 80 camadas verticais. O ciclo completo de fabricação leva de 3 a 4 meses. Se a energia piscar por 1 segundo no dia 89, todo o lote de meses de trabalho vai para o lixo. E é exatamente na dificuldade insana desse processo que a engenharia encontra a geopolítica. O mundo é viciado nesses chips, mas não sabe fabricá-los. Os Estados Unidos desenham os chips, a Holanda faz a máquina, o Japão fornece os químicos, mas só um lugar junta tudo isso com a precisão necessária. A TSMC, em Taiwan, fabrica mais de 90% dos chips mais avançados do mundo. Sem eles, seus smartphones voltam 10 anos no tempo. Mas pior que isso, sem eles não existe inteligência artificial generativa. Não existem mísseis hipersônicos guiados. Caças de 5ª geração não voam. O petróleo moveu os exércitos do século XX. O silício processado move o século XXI. A China tenta desesperadamente replicar essa cadeia. Os Estados Unidos tentam desesperadamente bloquear o acesso da China a essas máquinas que mostramos. Não é uma guerra comercial. É uma guerra pela supremacia da espécie. Esta é a nova arma, silenciosa, invisível, escondida dentro de máquinas que manipulam a luz e a matéria no limite da física. Quem controla a fabricação, controla o futuro. Se você quer entender o mundo real, se inscreva no canal.